E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho, sou professor de História, e hoje nós vamos trazer aqui mais uma videoaula. Dessa vez, nós vamos iniciar uma aula sobre o Egito Antigo, né? Na verdade, serão algumas aulas, né? Creio que o Egito Antigo aí vai levar umas 3 aulas nossas sobre o tema, para que não fique nada muito extenso. Então, eu vou dividir as aulas. Essa vai ser a primeira, que eu creio, de 3 videoaulas sobre a história do Egito Antigo. Ok? Bom, espero que vocês gostem. Vamos lá, se ajeita aí, prepara aquele lanche e vem comigo. Vou deixar aqui no cantinho. Bom, Egito Antigo. Tá? O Egito Antigo, gente, nós vimos na última aula, nós estudamos sobre os Sumérios, né? Que é uma videoaula que já está aí no canal. Os Sumérios, né? Ali que o Código de Hammurabi, a escrita cuneiforme, né? Foi uma concentração de humanos que a gente tem conhecimento ali na região da Mesopotâmia, tá? E ficava entre 2 rios, os rios Tigres e Eufrates. A história do Egito, gente, também é parecida, né? Um pouco parecida, vamos colocar assim. Tem algumas características em comum, como a proximidade a um rio, tá? E o seu surgimento a partir de pequenos povoados, né? Você grupos de pessoas que vão morar próximo ao rio, e esses grupos de pessoas vão aumentando cada vez mais, né? E vai se formando pequenos vilarejos, pequenas cidadezinhas, não sei se seria um nome ideal, né? Chamados nomos, tá? N-O-M-O, são o nome dessas concentrações de pessoas que, de tanto, né, começar a se concentrar, cada vez mais ter pessoas, vai se formar um grande Egito, que é o que a gente vai ver. Antes disso, eu só queria dizer para vocês que o Egito ele se divide em 2 períodos, em pré-dinástico e dinástico, tá? E aí, uma subdivisão, a gente vai ter ali o Antigo Império, tá? O Médio Império e o Novo Império. Lembrando que, como a gente está falando de antes de Cristo, tá? Essa cronologia, tá? Os anos, eles acontecem de trás para frente. Então, é 3.200, 3.199, 3.198. Mas isso é só só para que vocês possam entender, ok? Como eu posso dizer, a cronologia. As datas ali não é para gravar. Quero que vocês entendam mesmo, é o processo de formação. Essa primeira aula, gente, eu quero conversar com vocês sobre a importância da geografia para o surgimento do Egito Antigo. Tá? Como eu já disse na aula sobre os Sumérios, havia uma teoria, né, antiga, né, na área de história sobre as chamadas civilizações hidráulicas. O que seriam as civilizações hidráulicas? Seriam os primeiros conjuntos, né, as primeiras sociedades complexas da humanidade, elas teriam se unido em torno de um rio, né? Porque o rio é água para beber, é água para molhar as plantinhas, para a colheita, é água para dar para o gado, né? Então, de fato, hoje nós sabemos que nem toda civilização se deu próximo de grandes rios, mas sim, nós tivemos grandes civilizações que surgiram em torno de rios. Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, e no caso do Egito, o rio Nilo. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, mais ou menos, o rio Nilo é esse rio aqui à esquerda, né, que vai cortando todo o Egito. Então, repara que o Egito se desenvolve em torno do rio Nilo, né, que é um dos maiores rios do mundo, inclusive. Uma leitura. A localização geográfica do Egito Antigo se limita às áreas próximas ao Nilo, que se encontram entre os desertos da Arábia, ao leste, e da Líbia, a oeste. Ao norte, ou seja, lá em cima, se vocês conseguirem ler lá na imagem, tá? A gente tem o mar Mediterrâneo, ok? E aqui mais para o lado, a gente tem o mar Vermelho. Mas a concentração ali do Egito vai ser ao longo do rio Nilo. E aí nós vamos ter
o chamado Alto e Baixo Egito. Para ficar mais claro, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, né? Então, o Alto Egito, né, fica ali mais próximo da região que na época era chamada de Núbia, ok? E o Baixo Egito é ali no delta do Rio Nilo, ou seja, onde o Rio Nilo deságua, né? Que é no Mar Mediterrâneo, tá bom? Então, no início, aquelas povoações que eu falei para vocês, os nomos, que vão crescendo cada vez mais, vai chegar um momento que eles vão se unir, né? E nessa união, eu vou ter no Baixo Egito um líder, tá? Um representante, um chefe político, que vai se chamar de nomarca, tá? Um vizir. Tá? O Baixo Egito vai ser governado por um vizir e o Alto Egito vai ser governado por um outro vizir. Isso vai ficar melhor no slide lá na frente. Bom, a importância do Rio Nilo. Assim como o Rio Tigres e Eufrates, tá? O Rio Nilo vai ser fundamental para a existência da civilização egípcia. Tá? Um historiador, né, grego, ele disse que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo, ou seja, o Egito só pode existir, só existiu graças ao Rio Nilo, ou seja, o Rio Nilo que deu de presente o Egito, ok? Para vocês terem a ideia da importância do rio para a sociedade egípcia, não só para a sua possibilidade de sobrevivência em uma região desértica, né? Mas, ao mesmo tempo, o Rio Nilo ele vai ditar o ritmo da vida, né, para os egípcios. Como assim? Ele permite, né, a agricultura e pecuária, mas até o tempo, a vida, o tempo como vai ser dividido a sociedade egípcia, vai ser dividido pelo rio. Então, dá uma olhadinha lá. Na época da cheia, a gente vai ter no calendário egípcio um período chamado de Aket, que é quando o Rio Nilo está em cheia, ou seja, tem muita água. Na época que é a época de semear, que é quando o rio dá uma pausa, né? É chamada de Peret. E a época de colher, tá? Era chamada de Shemu. E todas essas três épocas eram épocas de acordo com o estado do Rio Nilo naquele momento. Bom, ali, gente, é só uma explicação de como aconteceu a união dos rios. Me permitam fazer essa leitura muito rapidamente. Olha só, no começo, o Egito era habitado por povos que viviam em clã, né? Aquelas povoados que eu falei. Esses clãs eram chamados os nomos. Os nomos eram independentes, mas cooperavam entre si. Havia comércio, falavam o mesmo idioma, às vezes a mesma religião, tá? Havia problemas comuns, como abrir canais de irrigação, construir diques por conta do rio, né? As relações desses nomos, né, se transformaram até a formação do reino do Baixo Egito. Ou seja, o momento em que o Baixo Egito vai se formar em um reino. E o reino do Alto Egito, ao sul, né? Repara ali, né, o rei exige, na época, né, um líder máximo, ok? E aí vocês podem ver que o Alto Egito tinha um líder máximo que usava a coroa branca. E o Baixo Egito usava uma coroa vermelha. Quando o Alto e o Baixo Egito se uniram na figura do faraó, né? Quando o faraó passa a ser o grande líder, tá? A coroa ela vai ser unificada na coroa vermelha e a coroa branca. Aí vamos lá, continuando. Em aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo, esses dois reinos foram unificados sob o comando de Menes, tá? Este se tornando faraó absoluto do Egito, considerado como um deus na terra. Perdão. Usava uma coroa dupla, demonstrando unificação entre os reinos. Assim surge a primeira dinastia, acabando com o período em que eu tinha o Alto e o Baixo Egito. Mesmo tendo o Alto e o Baixo Egito, gente, o faraó ele vai ter dois braços, vamos colocar assim, que vão ajudá-lo a governar o Alto e o Baixo Egito. Esses dois braços vão ser chamados de vizir, ok? Bom, a aula de hoje, eu queria só explicar para vocês como a história do Egito começa, ok? A importância do Rio Nilo, aonde o Egito Antigo está localizado. E na próxima aula, nós vamos estudar um pouco mais sobre a sociedade, tá? No Egito Antigo, ok? Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima aula. Fiquem em paz.